tribunal de fato não o aguardava. Os repórteres sequer tinham seu nome na lista de espera. Mas quando Jim Carrey adentrou o recinto, silencioso, sério, desprovido de seus sorrisos característicos, a galeria inteira paralisou. Conhecido por sua comédia, suas máscaras, sua excentricidade, Jim não estava ali para um espetáculo. Estava ali para confessar. O que ele revelou no banco das testemunhas não foi apenas perturbador, foi devastador. Ele relatou ter feito coisas das quais ainda não consegue falar sem estremecer. Que seu sucesso não adveio unicamente do talento, mas de uma submissão ao sistema, e o nome no centro de tudo: Sean Diddy Combs. Com a voz embargada, Carrey recordou rituais à luz de velas, banheiras com gelo e a presença de poderosos de Hollywood que observaram sua iniciação. Aquilo não era um mero depoimento, era uma purgação espiritual, uma catarse que prometia mudar tudo. Nenhuma câmera estava preparada, nenhum repórter havia reservado assento. Mas quando as portas do tribunal se abriram naquela manhã e Jim Carrey entrou, tudo cessou. O homem conhecido por suas performances exuberantes, o comediante de mil faces, o provocador dos talk shows, aquele que outrora fez o mundo sorrir, não se assemelhava em nada ao Jim Carrey conhecido pelo público. Ele vestia um sobretudo escuro, óculos de sol, e trazia uma expressão tão vazia que fez jornalistas experientes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Não sorria, não brincava, movia-se como alguém prestes a realizar uma tarefa terrível. O tribunal, já tenso com o julgamento de Diddy, silenciou por completo. Até o juiz desviou o olhar de suas anotações. Um oficial cochichou ao promotor: Jim Carrey está aqui para depor. A notícia ecoou como um trovão. Ninguém esperava por isso. Carrey segurava uma pasta sob o braço, apertando-a como um segredo, guardado por décadas. Seus passos eram lentos, calculados. Diddy virou-se e o encarou. Inicialmente confusão. Então, à medida que Carrey se aproximava do banco das testemunhas, a expressão de Diddy mudou. Seria reconhecimento ou pavor? Não estou aqui por vingança, disse Jim suavemente, removendo os óculos escuros. Estou aqui para revelar o que nunca verbalizei. Ele levantou a mão direita, prestou o juramento e respirou fundo ao sentar-se. Pela primeira vez no julgamento, a atenção não se voltava para advogados ou testemunhas listadas, mas para um homem que construiu sua carreira sobre o riso, agora pronto para abandonar essa máscara. O que se seguiu prometia abalar as estruturas. Fiz coisas que mal consigo mencionar sem que minha voz falhe, disse Jim, quase num sussurro, e Sean Combs estava no centro de tudo. O ar na sala parecia rarefeito. Ninguém se movia. Ninguém ousava. Mãos cobriam bocas. Um jurado desviou o olhar. Carrey agarrou a borda do estrado. O que vi, o que me foi dito para fazer, o que consenti em fazer, acreditando ser parte da ascensão, isso me assombra. O juiz, com um leve aceno, indicou que prosseguisse. O que Jim Carrey diria a seguir se tornaria manchete após manchete, mas naquele instante era apenas um homem trêmulo, finalmente quebrando o silêncio que o aprisionou por décadas. A tensão era palpável. Ninguém respirava alto. Ninguém interrompeu, pois Jim Carrey, com o rosto pálido e a voz trêmula, mas firme, acabara de dizer ao tribunal o que Hollywood sempre temeu. Eu era engraçado, mas isso não bastava. Ele recordou o final dos anos 80 e início dos 90, lutando para se estabelecer em Los Angeles, apresentando-se em qualquer clube que o aceitasse. Fazia imitações, comédia física, qualquer coisa por uma risada. Eu só queria uma chance. E dizia-se que havia pessoas que poderiam ajudar. Carrey relatou que tudo começou com convites para festas particulares, através de intermediários. Descreveu ser levado a uma mansão nas colinas de Hollywood pertencente a alguém influente, que ele mais tarde identificou como Sean Combs. Eu nem sabia quem ele era na época, explicou Jim. Ele era novo na música, mas os boatos eram de que ele tinha conexões, não só na música, mas no cinema. Então vieram as ofertas. Carrey alegou que lhe foi dito que, para ser notado,
Precisaria frequentar certas reuniões, conhecer certas pessoas e, se solicitado, colaborar. No início, pensei que era networking, mas depois me disseram diretamente: se quisesse acesso a certas audições, teria que passar por Didi. Sua voz falhou. E eu passei por ele. O tribunal permaneceu em absoluto silêncio. Carrie descreveu ter recebido uma ligação de um empresário com quem desejava ardentemente trabalhar. Ele disse que havia um papel importante, que eu era engraçado, mas outros estavam na minha frente, a menos que eu fizesse uma conexão. Essa conexão, afirmou, levou-o a um encontro com Didi. Não foi uma reunião de negócios, foi outra coisa. Então, a revelação chocante. Tomei banho com Sean Combs para conseguir um papel. As palavras tiveram o impacto de uma explosão. Até a taquígrafa pareceu hesitar. Carrie explicou ter sido levado a uma suíte de luxo, onde Didi o esperava. Descreveu o ambiente com detalhes perturbadores. Iluminação suave, velas, uma banheira, já preparada. Disseram-me que era um ritual de purificação, que se eu quisesse ser levado a sério na indústria, precisaria me despir de quem eu era. Jim baixou o olhar. Foi humilhante, mas fiz porque acreditei que era necessário. O juiz permitiu a continuação do depoimento, citando sua relevância para estabelecer um padrão de comportamento e coerção. Carrie esclareceu que não houve ameaças explícitas, mas a pressão era implícita. Não era, faça isso ou sofra. As consequências era, faça isso ou desapareça. Fizeram-me sentir que aquela era a única porta e Sean Combs era o guardião. Ele fez uma pausa, antes de proferir palavras que ecoariam por muito tempo. Hollywood não apenas me quebrou. Didi se tornou meu dono. Nesse ponto, até os mais céticos na audiência lutavam para disfarçar o desconforto. Ninguém imaginava que Jim Carrey, um ícone global do humor, testemunharia algo tão sombrio. Mas seu tom era resoluto, suas palavras, precisas. Não havia como duvidar do que ele dizia. Jim explicou que, ao ser levado à suíte, pediram-lhe que se despisse e entrasse na banheira, onde Didi já o aguardava. Ele sorriu como se fosse normal, disse ele. É assim que os grandes nascem. Você deixa seu velho eu na água. Carrie disse que hesitou, visivelmente desconfortável, mas as pessoas ao redor, assistentes e intermediários da indústria, até um conhecido agente de elenco, apenas observavam em silêncio. Eu entrei, disse Jim quase num sussurro. Entrei porque pensei que era algo metafórico, uma cerimônia artística excêntrica, mas não era. Ele descreveu Didi fazendo perguntas íntimas enquanto estavam no banho, sobre sua família, seus medos, seus limites. Era como uma entrevista para um culto, como se testassem até onde eu iria para ser aceito. E então, Didi lhe deu uma instrução final. Se quer o papel, lave minhas costas. Suspiros percorreram a galeria. Membros da imprensa pareciam nauseados. Eu fiz, confessou Jim. Esfreguei as costas de um homem que mal conhecia porque todos ao meu redor agiam como se fosse normal. Como se fosse o teste final antes de me entregarem as chaves da minha carreira. Ele descreveu sair do banho, receber um roupão e ser levado a uma sala adjacente. Lá encontrou uma cópia do roteiro de O Pentelho, uma garrafa de champanhe e um bilhete. Bem-vindo ao próximo nível. Jim fechou os olhos. Aquele filme mudou minha vida, mas também destruiu algo dentro de mim, pois eu sabia que não o conquistei por ser bom. Conquistei porque me submeti. O tribunal permanecia em silêncio sepulcral. O que Jim Carrey acabara de revelar não configurava crime pelos padrões legais estritos, sem força, ameaças ou violência física. Mas era algo mais, algo igualmente perturbador. Um sistema de controle psicológico. E Didi, segundo Jim, não era um mero participante. Ele era o arquiteto, o mestre de marionetes. Ele olhou para suas mãos trêmulas. Entreguei minha dignidade por um papel, e desde então tento me livrar dessa mancha. O tribunal já não parecia um local de procedimento legal, mas um palco de revelações, uma confissão há muito adiada. E Jim Carrey,
ainda no banco das testemunhas, parecia carregar o fardo de todas as almas silenciadas. Inclinou-se para frente, os dedos tremendo levemente, e disse o que todos prendiam a respiração para ouvir. As festas eram piores. Ele começou descrevendo sua primeira festa com Didi, em 1996, antes de o mentiroso o consagrar. Recebeu um convite privado. Sem endereço, apenas um motorista. Instruções para vestir preto. Pensei ser um evento de networking, mas logo percebi que era outra coisa. Carrie descreveu chegar a uma mansão em Hollywood Hills. O ar tinha um cheiro de incenso e algo metálico. Celulares confiscados. Termos de confidencialidade distribuídos como se fossem brindes. Ao cruzar a soleira, a realidade se distorcia. Havia pessoas mascaradas, modelos, atletas, diretores, mas ninguém mencionava nomes. Apenas acenos, como se todos estivessem ali para uma performance. Ele explicou como a casa fora transformada, não num local de festa, mas num labirinto. Corredores à luz de velas, cortinas de veludo ocultando cômodos, música hipnótica vinda de alto-falantes escondidos. Eu esperava o momento de discutir projetos, mas em vez disso, ofereceram-me uma bandeja de pílulas com o sussurro. Escolha sua noite. Recusei, mas permaneci. Tinha medo demais de sair. Sair significaria o fim da minha carreira. Então, o relato que fez o tribunal se contorcer. Pessoas eram levadas para os quartos, homens e mulheres. Alguns pareciam eufóricos, outros aterrorizados. Perguntei a alguém o que estava acontecendo. Responderam: "Este é o segundo ato." Continuou, descrevendo uma jovem, de talvez 20 anos, saindo cambaleante de um quarto, chorando, agarrada ao vestido. Ninguém a ajudou. Ninguém sequer olhou. Era como se todos tivessem sido condicionados a ignorar o sofrimento para não quebrar a ilusão. A voz de Carrie embargou ao descrever entrar num dos quartos dos fundos. Lá, disse, vi um comediante famoso, desacordado num sofá. Ao seu redor, 3 homens de terno e uma mulher, rindo. Tiravam fotos, posando com ele como se fosse divertido. E no centro de tudo, flutuando entre os cômodos, estava Didi. Ele nunca ficava muito tempo num só lugar, explicou Jim. Era como um anfitrião espectral, sempre observando, verificando. Como se garantisse que as pessoas certas estivessem fazendo as coisas erradas. O tribunal estava mudo. Nenhuma tosse, nenhum passo. Carrie concluiu a sessão. Não era uma festa, era uma cerimônia. E o preço da entrada era sua consciência. Jim Carrey não parou. Suas mãos agarravam o estrado, mas quanto mais fundo ia, mais determinado parecia em expor a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisam entender, disse, olhando para o júri. Tudo o que vi estava ligado a Didi. Cada cômodo, cada acordo, cada nome que me mandaram calar. Tudo sempre levava a ele. Explicou que com os anos os convites continuaram. Lugares diferentes, mesma estrutura, mesmas regras, mesmas pessoas. Ou os mesmos tipos, modelos, executivos, influenciadores, atores, frequentemente à beira do estrelato. Eles te pegavam antes de você estourar. Era sua maior vulnerabilidade quando você mais precisava deles. Carrie descreveu um incidente em 2001, quando levou um colega ator a um evento. Não o nomeou, mas disse: conhecem o rosto dele, está em todas as comédias que amam. Esse ator teria saído no meio da noite sem retornar. Anos depois, Jim disse ter recebido uma mensagem dele. Obrigado por não me impedir de sair. Eu ia perder minha alma. Então, a parte mais fria. Havia pessoas posicionadas em todos os níveis, disse Carrie. Não davam apenas festas, coletavam informações. Observavam quem quebrava as regras, quem cedia, quem precisava ser lembrado que o silêncio é mais seguro que a honestidade. Ele nomeou agentes, produtores e um executivo de estúdio que frequentava os eventos de Didi. Estavam lá para observar. Saíam com fitas, contratos. Os acordos eram feitos à noite, não em salas de reunião, mas em quartos. Carrie testemunhou que uma de suas constatações mais perturbadoras
Ocorreu num encontro em 2003. Estava numa festa na cobertura de Diddy em Nova York. Lá, disse, vi um cineasta conhecido levar um jovem artista para um lounge privado. Eu conhecia aquele garoto, disse Jim. Tinha acabado de assinar com uma gravadora. Parecia apavorado, mas ninguém o impediu, nem eu. Jim admitiu viver, com a culpa de não ter intervindo. Racionalizei e disse a mim mesmo que era o jeito do mundo. Mas não é. E nunca deveria ter sido. O tribunal parecia ter se transformado num confessionário. Vim aqui dizer isso sob juramento, disse Jim, porque não serei mais cúmplice. Não vou dar entrevistas sobre Ace Ventura fingindo não ter visto o demônio por trás da cortina. E novamente deixou claro, o demônio era Sean Combs. Alguns no tribunal estavam visivelmente abalados. Uma jurada chorava. O juiz sugeriu uma pausa, mas Carrie insistiu. Quero terminar. Calei-me por tempo demais. O promotor assentiu. Jim respirou fundo e expôs a parte mais dolorosa, o silêncio. Não falei porque achei que estava louco. Ele disse. É o que eles fazem você sentir. Que sonhou tudo, que entendeu errado. Se tentar falar é taxado de paranoico, de instável. Descreveu anos de conflito interno. Após todo-poderoso, brilho eterno, sim senhor, sorria nos tapetes, vermelhos, mas desmoronava por dentro. As pessoas diziam, você tem tudo. E eu ia para casa encarar a parede por horas, porque sabia como conseguir e não suportava. Carrie disse que ao tentar confiar em pessoas, agentes, terapeutas, amigos, era recebido com evasivas. Diziam, é assim mesmo. Ou pior, não mexa nisso, é perigoso. Então descreveu as alucinações. Sonho com os quartos, as festas, a banheira. Acordava suando, pensando que ainda estava naquela casa. Minha mente reprisava, tentava reescrever, mas nunca mudava. Disse que começou a acreditar ser o problema, que talvez tivesse consentido. Talvez eu tivesse escolhido essa vida. Mas, após ouvir outras testemunhas como Cassie Ventura e Monique, algo se encaixou. Eles não estavam loucos, nem eu. Fomos feitos para nos sentir assim. É como a máquina sobrevive. O tribunal absorvia cada palavra. Carrie baixou o olhar, a voz novamente embargada. Fiquei calado por medo. Medo de perder tudo, de retaliação, de descrédito. Medo de que, ao contar a verdade, confirmaria o pesadelo que todos tentam esquecer. Pausou. Mas não tenho mais medo. Neste ponto do testemunho, o tribunal já não era um tribunal. O ar pesava. Ninguém mexia nos papéis. Ninguém sussurrava. Todos os olhos no homem que fora o rosto da alegria para milhões, agora narrando uma história de horror que abalava a indústria do entretenimento. Jim ajustou o microfone. As mãos firmes, a voz mais calma, quase fria. O que ele faria? Ensaiar em silêncio por anos. Há uma lista, disse. Esclareceu não ser escrita, nenhum documento. Mas todos em Hollywood, afirmou, sabiam da lista, uma verdade tácita. Aqueles que sempre compareciam que não hesitavam no escuro, que protegiam Diddy para se protegerem. E então, sem nomear diretamente a princípio, descreveu o padrão. Os mesmos rostos em cada evento, o mesmo diretor, o mesmo intermediário, atores famosos com reputações impecáveis, mas sempre presentes quando as câmeras desligavam. Não eram meros convidados, eram os porteiros do sistema. Finalmente começou a citar nomes. Carrie disse que em múltiplas ocasiões viu um ator, hoje vencedor do Oscar, amado por papéis morais participando do que chamou de iniciações de bastidores. Alegou que um famoso apresentador de talk show diurno presenciou um incidente com um jovem dançarino que desmaiou e foi carregado, sem que ninguém chamasse ajuda. Mencionou um produtor musical conhecido por trazer sangue novo às festas, prometendo carreiras em troca de silêncio. Mas foi ao circular de volta para Diddy que o tribunal estremeceu. Sean Combs não era apenas o topo da lista, disse Jim. Ele criava a lista. Aqueles não eram apenas beneficiários do sistema. Ele curava o sistema. Ele os curava. Disse que Diddy circulava,
apresentando as pessoas certas com acenos sutis que significavam ele é confiável ou ela está dentro. Carrie afirmou que esses momentos eram rituais, onde a confiança era cimentada pela cumplicidade. E então, descreveu uma cena de 2005. Estava numa festa numa propriedade, andares superiores bloqueados. Alguém me deu um cartão-chave. Só VIP. Subi. Um quarto cheio de máscaras, não por moda, mas por anonimato. E lá, 5 nomes que todos reconheceriam. Diretores, atores de primeira linha, executivos. E no centro, Diddy. Segundo Carrie, não festejavam. Observavam outros decidindo quem era confiável, quem era útil. Quanto mais alto na casa, disse Jim, mais baixa a moralidade. Olhou para o júri. Não foram eventos isolados, foram orquestrados. Diddy era o maestro. Se o início do testemunho de Carrie fora contido, definido por uma honestidade trêmula, o que veio a seguir rompeu essa compostura. Ele fez uma longa pausa. O silêncio era tão denso que o juiz quase ofereceu uma interrupção. Então, olhos fixos num ponto invisível, Carrie começou a chorar. Esta é a parte mais difícil de dizer, disse, a voz embargada, porque soa insano, mas é verdade, e convivi com isso por tempo demais. Inclinou-se, agarrando o estrado. Você não fica famoso nesta cidade sem ser tocado, talvez não fisicamente, mas espiritual, emocional, mentalmente. De alguma forma, alguém precisa entrar em você, quebrar algo e te refazer a imagem deles. A galeria estava petrificada. Pensei que podia evitar, sorrir, ser o cara engraçado, inofensivo. Mas para subir de nível de comediante para protagonista, disseram-me que precisava passar pelo fogo. E quem acendeu o fogo foi Sean Combs. Listou cicatrizes psicológicas como feridas de guerra, pânico, dissociação, auto-ódio. Dias no set filmando, fazendo rir. E depois no trailer, chorando incontrolavelmente. Não podia contar. Contar significaria fraqueza, e fracos desaparecem em Hollywood. Carrie revelou ter considerado o suicídio. Em 2007, após número 23, pensei em desistir. Não só da atuação, mas de respirar. Se sucesso é isso, não quero mais. Descreveu ver uma foto online de uma festa de Diddy, da qual não sabia ter sido fotografado. Ao fundo ele, dopado, olhos vidrados, ao lado de alguém que nem lembrava. Foi quando percebi, não estava vivendo, estava sobrevivendo. A promotoria calada, sem objeções, sem contra-interrogatório. Ninguém ousava interromper um homem exorcizando décadas de agonia. E então, quase num sussurro, Jim disse: levaram meu riso, levaram minha luz. E o homem com o fósforo estava lá, em cada festa, sorrindo enquanto o resto de nós ardia. O tribunal silente, não por respeito, mas por choque. Até a defesa, de Diddy, antes combativa, estava imóvel. O que quer que planejassem não importava mais. Jim Carrey dominara a sala com uma verdade crua demais para ser ignorada. Recompôs-se, sem lágrimas, apenas calma solene. Não quero que ele vá para a prisão pelo que fez a mim, disse Carrey, indicando Diddy. Quero que vá para a prisão pelo que fez a todos nós. Descreveu a indústria como um parasita simbiótico, alimentando-se das ambições dos jovens. Pobres, desesperados. Acham que te dão carreira por talento? É mentira. Dão a ilusão de oportunidade e observam o que você está disposto a trocar. Listou outros que, alegou, foram pressionados a jogar o jogo, muitos desaparecidos na obscuridade. Alguns não conseguiram, outros tentaram e quebraram. Os que não sobreviveram não eram fracos, eram humanos. Então, uma última, perturbadora revelação. Carrey alegou que, antes do MTV Movie Awards de 2000, foi abordado pela equipe de Diddy com um convite. Mensagem codificada, número de quarto, hora. Disseram para ir limpo. Sem perfume, só vulnerabilidade. Não fui. No dia seguinte, meu assessor disse que fui cortado de um grande patrocínio. Sem explicações.
Pausou. Sean Combs não precisa falar. Ele só liga. Carrie inclinou-se, voz baixa, mas firme. Ele me fez fazer isso, e ainda pago o preço. O juiz perguntou se tinha últimas palavras. Jim olhou ao redor, depois para ninguém e todos ao mesmo tempo. A quem estiver assistindo, a quem acha que exagero ou deliro, espero que estejam certos. Espero ser o louco, porque se não for, esta indústria é mais doente do que qualquer um imaginou. E com isso, desceu. Sem aplausos, sem comoção. Apenas o eco da verdade de um homem contra paredes que até então protegiam os poderosos. Ao sair, repórteres não o abordaram. Ninguém pediu selfie. Apenas o observaram, como quem vê alguém que sobreviveu a uma tempestade invisível. E em algum lugar atrás, Didi, em silêncio. Porque no fim, Jim Carrey não viera para entreter, viera para testemunhar. E o que ele disse assombrará Hollywood para sempre.